Já estou fazendo projeto de pesquisa e esbarrei no objetivo geral. Tem aí alguma dica? Tenho duas dicas especiais topíssimas no nosso episódio de hoje da nossa série Pesquisa e Direito. Vem comigo! Pessoal, vimos no episódio passado que a relação objeto e objetivo geral é uma relação direta. Já sabemos que o objeto é o fio condutor da pesquisa, é aquele elemento central, a espinha dorsal, que vai conduzir o meu olhar no decorrer do processo investigativo da pesquisa. Estudamos que o objeto, ele na verdade, bem vistas as coisas, pode e deve ser traduzido no objetivo geral. Deve, na construção do objetivo geral, estar presente, claro, o objeto de pesquisa é o mesmo objeto, só que agora construído numa frase que inicia por um verbo, indagar, investigar, perquirir, etc. Eu trouxe para o nosso episódio de hoje, além dessa perspectiva, dois aspectos que precisam ser considerados, são fundamentais na definição do seu objeto. O primeiro deles é a prudência. Boaventura de Souza Santos já falava em um conhecimento prudente para uma vida decente. A indicar que nós não temos, na condução da pesquisa, pleno controle sobre as intervenções que nós provocamos na realidade e naquele objeto que está sendo investigado, principalmente quando se trata de investigação no campo das ciências sociais, em que o objeto de investigação está relacionado de uma forma direta ou indireta com os seres humanos, com relações humanas. Exatamente por nós não termos pleno controle sobre os impactos que a própria pesquisa vai conduzir, precisamos ter muita prudência, não só no planejamento, na confecção do projeto, mas, claro, no decorrer dela, na sua execução. Além disso, na definição do objetivo geral, é fundamental que você considere um outro valor, que é o da humildade. A humildade vai te dar segurança e viabilidade no exercício da pesquisa. Jean, como assim? Eu vou dar alguns exemplos que vão ajudar a compreender aquilo que eu estou tentando desenvolver. Qual que é a ideia? Suponha que você vai estudar, por exemplo, a política pública voltada a pessoas em situação de rua. Essa política é implantada no Brasil, ainda no governo Lula, ali final do ano 2008, início do ano 2009, e você esteja estudando, por exemplo, suponha, vamos construir aqui um objeto em linhas bem gerais, tá, pessoal? Você vai construir uma pesquisa que tem o seguinte objeto. A política pública voltada ao combate à drogadição, ela está adequada a pessoas em situação de rua? O público em situação de rua, ele se encaixa no perfil de atendimento quando se trata de política pública de enfrentamento à drogadição? Suponha esse seja o objeto, seja isso que eu vá investigar. Se a forma como a política pública de saúde, de enfrentamento à drogadição, se ela está adequada, se ela atende às especificidades do público, da população em situação de rua. Ocorre que na hora de definir o objetivo geral, eu preciso realizar aqui recortes. Porque, veja, o que é investigar? O que é pesquisar? É coletar e tratar dados provenientes da realidade. A gente não vai tirar esses dados do nada, aéreos, né? Eles estão localizados no espaço, no tempo e no espaço. Eles são abstraídos da realidade. Eles são retirados da realidade. Ora, essa realidade tem o seu lugar no tempo e no espaço. Construir o objetivo geral é fazer o recorte em que eu defino o tempo da pesquisa e o lugar em que ela está sendo realizada. Ao realizar esses dois recortes, o temporal e o espacial, o fator humildade é determinante para a viabilidade da própria pesquisa. Acompanhe o raciocínio. Eu vou estudar a política pública da pessoa em situação de rua em relação ao aspecto da drogadição. Mas onde você vai realizar essa pesquisa? Porque dados apontam hoje, perceba que a leitura preliminar ajuda nesse processo, como nós já adiantamos, que há no Brasil aproximadamente 100 mil pessoas em situação de rua. Você vai promover esse estudo em qual local?
Eu vou estudar a população em situação de rua no estado do Maranhão. Recorde-se de que o estado do Maranhão tem 217 municípios. Você vai promover a análise em todos os 217 municípios? Você vai promover análise só em relação ao aspecto estadual, federal ou municipal? Você precisa fazer um recorte, portanto, espacial. E aí, claro, pessoal, a humildade vai ajudar na seguinte perspectiva. Se você vai fazer uma pesquisa que é de graduação, você tem pouco tempo, dificilmente você vai fazer uma pesquisa de abrangência estadual ou nacional. Se, por outro lado, você vai fazer uma pesquisa no âmbito do doutorado, você pode, com certeza, ter muito mais pretensão de fazer uma pesquisa maior, mais abrangente, mais extensa, porque você terá mais tempo e uma formação teórica bem mais sólida para dar conta de uma pesquisa desse nível, desse fôlego. Então, você precisa fazer o recorte espacial considerando a viabilidade. Olha, boa parte das bancas, por exemplo, no mestrado e no doutorado, elas observam, em geral, a viabilidade da pesquisa. Não adianta aprovar um projeto lindo, belíssimo, mas que não dará conta, não será viabilizado, não será executado, ainda mais considerando que a CAPES e as instituições de fomento, claro, elas vão observar a efetividade do programa, inclusive em relação à viabilidade das pesquisas que ele aprova. Bom, além disso, você precisa fazer o recorte temporal. Eu disse que a política pública implantada no Brasil para a população em situação de rua, ali no final de 2008, início de 2009, uma política pública ainda não efetivamente implementada. Você vai fazer essa sua análise de 2008 para cá, de 2008 para trás, ou só um recorte temporal nesse intervalo, nos últimos 2 anos, no último ano? Se você fizer esse recorte, você precisa explicar para quem estiver lendo, para a banca, por que você está fazendo esse recorte. Por que você optou pelo estado do Maranhão e não pelo estado do Piauí? Por que pelo município de São Luís e não pelo município de Teresina? Por que o seu recorte foi desde 2008 para cá e não desde 2008 para trás? Você precisa expor na confecção do projeto as razões que nesse momento orientam a realização dos recortes temporal e espacial, porque isso será fundamental para que você tenha segurança quando você mais tarde estiver apresentando seus resultados. Você não estudou Teresina porque você não se propôs estudar a política pública naquela cidade, você se propôs estudar no estado do Maranhão, como você já definiu lá atrás no seu projeto. Então, na definição do objetivo geral, é fundamental que se tenha prudência e que se tenha humildade na realização dos recortes temporal e espacial. Perfeito? Pessoal, no nosso próximo episódio nós trataremos dos objetivos específicos. Claro, eu peço que você deixe seus comentários, compartilhem conosco. Os nossos episódios estão agora, atenção, no YouTube, Facebook, Instagram, em vídeo. E estão em podcast, no Spotify, iTunes, SoundCloud. Não há razão para que você não estude conosco metodologia em qualquer que seja o espaço. Sou o professor Jean Nunes, um forte abraço.